Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2. Aleluia. Essa carta foi escrita mais ou menos de 49 a 51 depois de Cristo. E eu tenho um tema para essa mensagem, que se chama Vivendo em Vigilância para o Grande Dia do Senhor. Aleluia. Preste atenção no tema. Vivendo em vigilância para o grande dia do Senhor. Paulo, quando usa... Não, vamos ler o versículo primeiro, né? Capítulo 5, versículo 2. Que nos diz assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Como virá o dia do Senhor? Como o ladrão da noite. Paulo usa essa comparação brutal, né? Comparar a vinda de Cristo com o ladrão à noite chega a ser brutal, né? Pode sentar, irmã, cara. Chega a ser uma comparação brutal. Porque os ladrões, eles não avisam quando vão vir. Nem de noite, nem de dia. Mas a gente sabe que se o ladrão vier à noite, o dono da casa pode até matá-lo. Não é eu que falo isso, está lá em Números 22, Êxodo 22, 3. Porém, somente se for à noite. Se o ladrão vier durante o dia, aí a história já é outra. O dono da casa não teria como defender a sua casa e chegar ao extremo de até matar o ladrão. Por quê? Porque alguns ladrões, quando eles vêm à noite, eles pegam a maioria das pessoas despercebidas, dormindo, rouba tudo e vai embora. E o dono da residência só vai descobrir que foi lesado, talvez tempos depois, talvez tempos depois, ou talvez no outro dia. Mas há aquele que, se o ladrão invadir a casa, ele vai estar vigilante. Vai dar uma porretada, uma paulada, e aí vem o caso de poder até matar a pessoa. Isso era a lei. Está lá em Êxodo 22, versículo 2 e 3. A gente sabe que no dia do Senhor terá surpresa para dois grupos de pessoas. Será o mesmo evento, a vinda do Senhor. Porém, para dois tipos de pessoas, para o grupo das trevas e o grupo da luz. Será o mesmo evento, mas com diferença espiritual para aquele que está preparado para receber Jesus e aquele que não está preparado para receber Jesus. O despreparado estará despreparado e o preparado estará preparado. Não vai ter como negociar essa situação no dia da vinda do Senhor. Vai pegar muita gente com as calças na mão e não tem como negociar, é inegociável. E também não é questão de geográfica. Vai aparecer aqui, não vai aparecer ali. Não tem para onde correr, é inegociável. E o dia da vinda do Senhor virá para todos, porém com características diferentes para os dois grupos, os grupos das trevas e o grupo da luz. Será o mesmo evento, mas com experiências diferentes. Eu anseio pelo dia do Senhor e creio que a igreja também. Mas aquele que não anseia pelo dia do Senhor, que continua vivendo a sua vidinha bucólica, achando que esse mundinho que a gente vive é a única coisa existente no mundo, ignora que há um plano vindouro, próximo a se concretizar, né, que é a vinda de Cristo. Vai vivendo a sua vida normal, casa, separa, trabalha, faz planos, mas espiritualmente estão totalmente negligentes quanto à vigilância para o dia do Senhor. São pessoas más? Não, são pessoas boas, idôneas, mas a gente sabe que para a salvação
não é através do mérito próprio, se é bonzinho ou se é ruinzinho. A salvação em Cristo é pela graça. É um favor imerecido que Deus nos presenteia. Quando o povo de Israel ganhou a terra prometida, Canaã, Deus prometeu a Abraão. Depois, consecutivamente, quem assumiu a terra de Canaã foram os israelitas, depois que saíram do Egito e tal, como a gente bem sabe. Deus deu a extensão, a largura, tudo bonitinho. Mas só que tinha um detalhe: eles tinham que ir e tomar posse, eles tinham que lutar por aquela terra. Deus deu gratuitamente, não teve custo financeiro para ninguém, mas eles tinham que ter uma atitude para tomar posse da terra. Não pense, irmã Raquel, que eles poderiam chegar lá do lado leste do Rio Jordão, armar as suas tendas, ficar lá salmodiando ao Senhor, louvando ao Senhor. Não, eles tinham que lutar primeiro, para depois tomar posse da terra. Assim é a salvação de Cristo para conosco. É gratuita? É gratuita. Mas não adianta, aceito Jesus e agora acabou. Aí começa a nossa guerra. Assim como o povo de Israel lutou pela sua terra, a salvação nós temos que lutar por ela. É gratuita? É. Custou alguma coisa para mim? Nada. Mas para o nosso Jesus custou tudo. Precisamos lutar para tomar posse da nossa salvação. Assim como o povo de Israel lutou para tomar posse de Canaã. A Bíblia é muito clara quando vai nos falando sobre o dia do Senhor. Paulo, quando escreve essa carta aos Tessalonicenses, que era uma das cidades, era uma província, aliás, era do reino da Macedônia, era uma cidade importante. Hoje ela se chama, eu anotei aqui o nome da cidade, hoje ela se chama Salônica, e é a segunda maior cidade da Grécia. Quando Paulo escreve essa carta para os Tessalonicenses, eles estavam meio que angustiados, porque eles falavam assim: se o dia do Senhor virá, e aqueles que já morreram? O que vai acontecer com eles? Eles não vão ver o dia do Senhor? Apesar de Paulo ter explicado muito bem no capítulo 4 sobre a ressurreição dos mortos, mas eles estavam inquietos. Aqueles anciãos que morreram, ou nem tão anciãos, morreram. Como que eles vão ver o dia do Senhor se estão mortos? E tinha uma outra coisa que inquietava o povo de Tessalônica: que dia vai ser? Quando que vai ser? Pois se ninguém sabe, Paulo não soube responder, até porque a Bíblia fala que ninguém sabe, somente o nosso Deus. E o povo vivia inquieto, querendo saber, o que aconteceria com aqueles que já haviam morrido, e que dia seria esse? Como assim vai acontecer o dia do Senhor? Que dia vai ser? Porém, muitos daquela época, achando que seria de imediato, a gente vê bem que já se passaram 2000 anos quase, lembrando que a carta foi escrita 49 a 51 depois de Cristo, nós já estamos em 2026, quer dizer, tem aproximadamente 1970 anos, e até hoje Jesus não veio, o dia do Senhor, mas está próximo. Paulo não fala o dia do Senhor, mas ele deixa bem claro: haverá sinais. E nunca em toda a história da humanidade houve e está havendo sinais como agora. A gente vê, só não vê quem é cego, aqueles que estão dormindo espiritualmente, que estão no grupo do grupo das trevas, que vê tudo acontecer e acha que só esse mundinho aqui é a criação de Deus e acabou. E pior ainda, tem uns que acham até que vão para o purgatório, e vai ficar lá esperando a sentença que vai ser dada, mais ignorante ainda. Mas enfim, está tudo no mesmo bloco daqueles das trevas. Dessa forma, quando Paulo traz a palavra, a carta, ele escreve essa carta, o povo fica meio que inquieto, porque tinha muita gente achando que o dia do Senhor seria
aconteceu ainda, mas os sinais são evidentes de que está para acontecer. Eu não sei o dia. Paulo também não soube responder, mas uma coisa Paulo respondeu, e é o que nós falamos aqui da igreja como tema: vigilância. O tema é vigilância. Estejamos vigilantes para o grande dia do Senhor. O povo que recebeu essa carta, que estava em pressão psicológica e espiritual, eles já haviam ouvido falar do dia do Senhor, porque o Antigo Testamento, as leis e os profetas deixaram bem claro em várias passagens sobre o grande dia do Senhor. Provavelmente eles já tinham ouvido o profeta Amós falar, eles tinham ouvido Isaías falar. Eu tenho até umas referências aqui. Isaías, no capítulo 2, do versículo 12 ao 22, do capítulo 34 ao 8, ele fala do grande dia da destruição. Já o profeta Joel, no seu capítulo 1, versículo 15, também no capítulo 2, versículo 1 a 11, ele fala de trevas, juízo e salvação. Já o profeta Amós, do capítulo 5, do verso 18 ao 20, ele critica a falsa segurança que o povo tinha de que estaria tudo bem quando o grande dia do Senhor chegasse, né? Critica a falsa segurança, que será dia de trevas e não de luz para aqueles que estão vivendo espiritualmente cegos. Também tem o profeta Sofonias, do capítulo 1, do verso 7 ao 18, que ele fala do dia do sacrifício, o grande dia do juízo e destruição para aqueles que não estiverem preparados. A gente pode trazer tudo isso para o nosso dia atual? Podemos e devemos, porque a palavra nunca nos pegará de surpresa se porventura fizermos uso dela, não só no culto, mas em casa o tempo todo. A palavra de Deus, nesses profetas, deixava bem claro que tem um significado diferente para grupos diferentes nesse grande dia do Senhor. O mesmo evento trará terror para alguns e alegria para outros. Pense bem, mas para que esse dia traga não terror, mas alegria e regozijo para as nossas almas, nós precisamos estar vigilantes. A palavra do dia hoje, da noite, é vigilância. O tempo todo é em vigilância. Porque quando a gente é espiritual e não há outra forma de se espiritualizar se não for pela palavra, a não ser que a pessoa seja esotérica, né? Está atrás de tarô, gnosticismo, essas coisas. Porém, nós somos espirituais, o nosso livro é a Bíblia. Hoje eu estava comentando com o pastor Ronaldo que eu fui para Vitória. E aí saí cedo, vim direto, peguei chuva, a roupa secou no corpo, parei direto aqui. E aí minha filha falou: mãe, a senhora não leva o celular para a rua? Eu falei: hoje eu vou levar, porque eu só vou voltar à noitão para casa, né? Porém, quando eu estava indo, o Espírito Santo tocou em meu coração e não falou aos meus ouvidos, irmão Júlio, falou no meu coração, porque se meu corpo é dele, ele não vai falar nos meus ouvidos, ele vai falar dentro de mim. Porque eu sou dele e ele habita em mim. E aí o Espírito Santo fala: jejum de celular. Eu falei: ótimo, jejum de celular. Aí eu lembrei: poxa, mas a minha filha falou: poxa, mãe, vai ficar fora tanto tempo, como é que eu vou saber? Não, da senhora e tal. Mas aí na mesma hora, a intimidade com a Bíblia, a leitura assídua da Bíblia veio na minha mente quando a minha carne quis questionar. Poxa, não vou ligar, não vou entrar em contato? Aí a palavra de Deus fala ao meu coração: o que importa mais?
Obedecer a Deus ou aos homens? Nesse momento, a minha preocupação de responder a ela ficou zerada. Porque o que me importa é obedecer a Deus, que tocou no meu coração jejum de celular. E essas pequenas coisas, elas têm que fazer parte das nossas vidas, gente. Sabe por quê? A palavra de Deus fala lá em Isaías que passará pela água e ela não te afogará. Passará pelo fogo e ele não te queimará. Está pensando que Deus vai virar um dragão e vai jogar fogo nos outros? Não é não. É a flamejante presença que vai queimar as obras da carne. Como exemplo, isso que eu citei dentro do ônibus. O que Deus vai queimar em nós na prova de fogo, não é com fogo, que o povo antigo tinha o Deus, eu confundo se é Moloque ou Moloque, que passavam as suas crianças pelo fogo. Ali era fogo, mas o fogo de Deus vai ser uma flamejante presença, que vai destruir tudo aquilo que é da carne e não pertence a Ele. E como que a gente evita essa flamejante presença queimando as nossas obras? Se estivermos conectados com a palavra. A palavra de Deus nos isenta de passaremos pela prova de fogo do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus querido, mas sairemos ilesos do outro lado. Por isso que a palavra de Isaías fala, passará pelo fogo, mas não se queimará, porque seremos aprovados em nossas obras, como ouro purificado, que não danifica na presença do fogo, dentro do fogo, né? E assim, o grande dia do Senhor se aproxima. Quando a gente fala trevas e luz, há uma metáfora aí. De um lado as trevas, do outro lado a luz. As trevas e luz não representam apenas aquele que está em luz, digamos o pastor Ronaldo, cheio de conhecimento e tal. Isso não dará a ele o direito de passar pelo dia do Senhor do lado daqueles que estarão regozijando, caso o que ele tenha seja somente conhecimento teológico. Nós estamos falando de características espirituais diferentes. Pode ser que um analfabeto bíblico não saiba nada, né? Porque não sabe ler, mas ouve, né? Igual o pastor já nos explicou. E pode ser que aquele poliglota estudioso com anel de doutorado passe pelo fogo e vai ser totalmente queimado pela flamejante presença do nosso Deus. Conhecimento é importante? É, sem dúvida, mas não é a maior característica que o cristão deva ter para usufruir do dia do Senhor. Claro que precisamos de conhecimento, né? Então a metáfora trevas e luz não representa apenas conhecimento ou ignorância da palavra de Deus, mas naturezas espirituais opostas. As trevas simbolizam mais que a ausência de luz. Olha que interessante isso, né? Você está nas trevas, não quer dizer só que você não tem a luz. É muito pior. É muito pior, irmã Elisiana. Sabe por quê? Porque quem está em trevas, eles estão dormindo. O sono da insolência é aquilo que eu falei no início. As coisas espirituais de Deus para eles é inexistente. Criticam a palavra de Deus. Mas isso aqui é um livro que o homem escreveu. Foi um homem. Porque Deus não se personificou para pegar na caneta, na pena e escrever. Mas o Espírito Santo, que é Espírito, abençoou para que homens pudessem nos escrever. Então, esses que estão em trevas são aqueles adormecidos, né? Só pensa que o mundo que conhecemos hoje
É o princípio, meio e fim. Acabou aqui, acabou, acabou. Ignorantemente, inocentemente, não sei se tão inocente assim, eles não se dão conta que o verdadeiro mundo ainda vai acontecer, que é o reino de Deus sobre a terra, é a promessa. O Antigo Testamento faz as promessas, o Novo Testamento cumpre as promessas, e se cumprirá o dia do Senhor na terra, querendo ou não, estando preparado ou despreparado, o dia do Senhor vai acontecer. O dia representa aqueles que têm a consciência da eternidade, os filhos da luz. Lá em Efésios 2:3, fala sobre os filhos da ira. Tem os filhos de Deus e tem os filhos da ira. Um dia nós fomos filhos da ira, só que não somos mais filhos da ira. Por quê? Porque Paulo escreve aos Efésios, que também podem ser chamados de efesinos, o povo de Éfeso. No capítulo 2, versículo 3, ele fala: olha se isso não toca você, se você não se vê dentro deste versículo. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Que outros? Aqueles que continuam sendo filhos da ira. Porque aqui, quando Paulo escreve aos Efesinos, ele já está dizendo que eles já não são mais filhos da ira. Eles foram, não é mais. Assim como nós, a Igreja Santidade e Avivamento. Nós não somos mais filhos da ira. Nós somos filhos de Deus. Como eu ministrei lá na casa da sua mãe ontem, e hoje eu não poderia deixar de falar, o capítulo 1 de João, verso 12, nos fala: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus. Então tem os filhos de Deus que outrora foram filhos da ira, mas através do sangue de Cristo vertido na cruz, aquela flor esmagada, pisoteada no jardim, Ele comprou a nossa salvação com sangue. Aleluia. Pagou o processo da adoção com sangue. Aleluia, glória. E nos fez filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E se a gente fizer uma enquete perguntando, todo mundo lá fora vai falar: eu sou filho de Deus. É, todo mundo é. Ninguém quer ser filho das trevas. Mas não conhece. Aquele que porventura o teria tirado das trevas para a luz. Não conhece, mas quer ser filho de Deus. Aí você chama para o culto, não quer. Você bota um louvor, ai que coisa chata, toda hora esse negócio. Aleluia. Deus fica triste com essas coisas. Se bem que a mesma salvação que Deus deu para mim vai dar para todo mundo. Mas tem gente que espera demais, né? Aleluia. E ainda tem outros que ousam acreditar que no leito da morte, se piscar um gordinho assim, lembra? Aceita Jesus, você morrendo lá, moribundo. Nunca quis vir à igreja, nunca quis ouvir um louvor. É sempre mundo, droga, festa, é tudo que é imundície. Aí na hora que vai morrer, está morrendo mesmo. Aí eu sei, tá. Mas se fosse fácil assim, estava muito fácil. Ué, então todo mundo vai falar, porque a gente briga contra a nossa carne, não é? Então diz: não, deixa pra lá, na hora eu vou fazer tudo na hora que eu estiver morrendo. Já combino logo com o pastor Ronaldo: ó, se eu estiver morrendo, só vai lá. Aí eu pisco o olhinho assim, aceitei, aperto a mão, aí eu vou para a glória, para o dia do Senhor. Não vai não. Não vai não. Não vai. Não vai, sabe por quê? Porque é a palavra de Deus que prova que não vai. Vai não. Coisa assim tá muito fácil. Aí sim todos poderiam dizer: todo mundo é filho de Deus. Então eu teria que rasgar o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Para ninguém ler aquilo. Não, peraí. Tem um negócio aqui que a gente tem que fazer para ser filho de Deus. Na
nascer de novo, né? Nascer de novo. Ah, tem que nascer de novo. Aí o ignorante pode ser que até pergunte como Nicodemos, né? Ué, vai entrar na sua barriga de novo, ué? E aí a gente explica, né? Com toda a paciência do mundo. Mas enfim, os filhos da ira se refere ao estado dos pecadores, sujeito ao juízo de Deus, porque nós não passaremos pelo juízo de Deus, sabia? Nós iremos, quando o negócio está pegando fogo cá, com a figura flamejante de Deus, a presença, nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Sinto dizer, você quer ir para lá, você vai, mas eu optei por outro lugar, para a honra e glória do nosso Deus. Então, nós que somos filhos de Deus e não da ira, não me importa saber que dia que Jesus vem. Eu não fico especulando, é hoje, é amanhã, é depois. Eu não quero nem saber. Eu quero estar em vigilância. Antigamente, o pessoal fazia, de acordo com o livro de Daniel, fazia calendários, né, pastor? Fazia calendários, tomava isso com aquilo, aí dava o dia, não vinha. Aí fazia o calendário, não sei o que, não vinha. Teve gente que teve comunidade que teve uma morte coletiva. Uma seita, né, que nem era nada a ver com Cristo, mas eu acho que eles fizeram lá umas contas e não sei o que, eu sei que, tipo, já que não vem, vão morrer todo mundo. E teve uma morte em massa. Eu não me lembro onde foi, mas e que... Como? Adventistas do sétimo dia. Bem lembrado, pastor. Então, nós não especulamos datas, porque nós consideramos que daremos conta de toda a palavra que sai da nossa boca, que é o mínimo, que está lá em Mateus 12:36. Não me interessa saber que dia, que horas, ficar fazendo conta matemática para saber que dia Jesus virá, qual será o dia do grande dia do Senhor. Não me importa, não deveria nos importar o dia. O que deve nos importar é a nossa vigilância diária. Lá no Mateus capítulo 12, verso 36, a palavra de Deus nos fala assim: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. O que é palavras ociosas? São palavras torpes, palavras que denigrem o caráter de Deus. Tudo que denigre o caráter de Deus, que é contra a sua santa justiça, vai passar pela prova de fogo, sim. Porque Deus é santo. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa entender que no reino de Deus não poderá haver um vestígio do pecado. Tudo terá que ter sido derretido como cera lá na cruz. Não vai entrar vestígio de pecado no reino de Deus que será instaurado na terra. Porque senão vai começar tudo de novo. Para entrar lá tem que ser santificado, lavado no sangue do Cordeiro. E isso é uma coisa séria. Por que a gente diz que o tempo de preparo é agora? O dia do Senhor, que será o grande dia, que você não terá como escapar geograficamente. Eu vou subir lá na montanha, eu vou me afundar no mar, comprar um submarino, vou lá para... Não tem como escapatória, não tem escapatória. Mas a palavra de Deus nos fala que o tempo de preparo é agora, é já. A gente não pode falar, eu estou completamente salvo. Não, sabe por quê? Outro dia eu estava até comentando com o pastor Ronaldo. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, é o nosso espírito que aceita o Espírito Santo. E ele vem habitar em nós. A salvação da nossa alma é desde aquele momento até a gente morrer. A salvação da alma é todo dia, todo momento, a todo instante. E quando a nossa salvação será completa? Quando tivermos nossos corpos glorificados. Então ninguém pode dizer que está totalmente salvo. Claro que a gente tem consciência da salvação. Se eu perguntar aqui quem é que está salvo, eu sou a primeira a levantar a mão.
nós estamos salvos, estamos sendo salvos diariamente para a honra e glória do Senhor. Porque o pecado que porventura eu cometi hoje ou ontem, amanhã, se eu realmente for uma filha de Deus, ele não fará mais parte do meu rol de pecados. A gente tem que ir deixando para trás as coisas, para que a vida de Deus tome posse de nosso íntimo, do nosso interior. Porque não haverá como Deus encher uma pessoa que já está cheia de pecado, de arrogância, de maldade, de inveja, de ciúme, de corrupção. E não é só os pecados, os pecados que a palavra cita muito, né? Que é adultério, fornicação, ladruagem, essas coisas. Tem os pecados, o senhor fala como? Moral. Pecado moral. Esses tem muito crente achando, inclusive eu, quando eu falo crente cristão, eu me refiro a mim também, achando que não tem nada a ver. Então, cada dia que a gente vem aqui, ouve uma palavra revelada de Deus, a gente vai santificando o nosso espírito e a nossa alma vai sendo salva gradativamente. Por quê? Porque o grande dia do Senhor se aproxima. E nós faremos a diferença naquele grande dia. A vida como ladrão no dia do Senhor, ela não anula a misericórdia de Deus. Porque o ímpio pensa assim, mas no grande dia, se é que vai haver mesmo, Deus vai ter misericórdia de mim. Só que naquele dia, não terá Deus misericórdia de ninguém. Porque a palavra fala que não. Mas o grande dia não anula a grande misericórdia de Deus, mas expõe a seriedade da justiça divina, que pega muita gente de surpresa, achando que a misericórdia é infinita, mas no grande dia do juízo, o que nós veremos é a justiça de Deus e o juízo sendo exercido na terra. E aí salve-se quem puder ou quem quiser. Nós temos no grande dia do Senhor, que não haverá misericórdia, ainda existe, né, que nós passaremos por essa vigilância até o dia que nossos mortos forem glorificados, né? Haverá a oportunidade, ainda está aberto o parênteses, né? Da vigilância. Nós temos a urgência da vigilância, porque o grande dia do Senhor pode não ser hoje nem amanhã, mas eu posso partir a qualquer momento para a presença do Senhor. Ele pode tirar o meu fôlego de vida a qualquer instante. Como o povo de Tessalônica questionava Paulo, mas os que morreram, como é que eles vão ver a vinda, o grande dia do Senhor? Eles serão ressuscitados, aqueles que Paulo explica no capítulo 4 de Tessalonicenses. Os que morreram serão ressuscitados depois. É depois, igreja? A minha Bíblia fala que vai ser primeiro. Os vivos é que serão arrebatados depois. A Bíblia fala que primeiro os mortos serão ressuscitados em Cristo. Então, quando a gente fala do grande dia do Senhor, que é um tempo de vigilância, né, para nós, e nos deixa bem nítido que ser filho da luz é ter nascido de novo, é ter Deus gerado uma nova vida dentro de nós. E tem uma similaridade que na verdade a gente pode chamar esqueci o nome, mas eu vou lembrar. Com o livro de Jeremias, capítulo 7, a mesma fala de Paulo para os povo de Tessalônica, Jeremias falava lá no capítulo 7, verso 1 a 5, porque
Essa diferença de povo da luz e povo das trevas sempre existiu desde a época de Caim e Abel, que a gente conhece muito bem na história. Então, nessa época, lá do povo de Judá, Jeremias exortando, falando para o povo, né, sobre o grande dia do Senhor. Jeremias falava de um cristianismo artificial. Existe um cristianismo artificial oco? Existe. E hoje em dia está muito mais evidente do que antes. O que é um cristianismo artificial oco? O povo ia para o templo. Vamos ler aqui Jeremias 7, 1 a 5. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali essa palavra. Deus falando com Jeremias, né? E diz: ouve a palavra do Senhor, povo de Judá, os quais entrais por essas portas para adorar ao Senhor. Melhorai os vossos caminhos, as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Porque o povo achava que só ir ao templo, não diferente de atualmente, que tem muita gente que acha que por ter uma fé cultural, em vez de uma fé espiritual. O que é uma fé cultural? Já que o irmão está indo, eu vou também. Tem algo para fazer, eu vou também. Todo mundo fala, né, que é assim, que Jesus dá, vou também. E assim o povo de Judá fazia. Tinha o compromisso de ir para o templo, mas sem saber a quem estava adorando. Tem aquela passagem lá da Samaritana com Jesus, né? Onde adora? Uns falam que é aqui, outros falam que é lá. Onde, afinal de contas, eu vou adorar? O que Jesus diz? Adorar em espírito e em verdade. Não é onde você vai adorar, é quem você está adorando. Aleluia, glória a Deus. Quem você está adorando? Você pode adorar em qualquer lugar. No banheiro, lavando roupa, limpando, fazendo faxina, caminhando. O lugar não importa. O que importa é quem você está adorando. Tá igual Maria vai com as outras, é para cantar, eu vou cantar. É para cantar, eu vou. Mas e o coração? Foi lavado e remido com o sangue do Cordeiro? É isso que importa, irmãos. Não é se você fez teologia, se tem anel de doutor. Isso não importa. Para Jesus e para a salvação, isso não tem a menor importância. Não tem importância, irmã Carol. O que importa para Jesus é essa pergunta: quem você está adorando? E Jeremias, no capítulo 7, né, nesses versos que eu falei, ele recriminava porque as pessoas adoravam sem conhecer a quem eles estavam adorando. Ia só por ir. E a gente vê que o povo, não diferente de nós, como acho que foi na época de Abacuque ou Malaquias, se não me falha a memória, a gente vê que Deus deixou tudo bonitinho, o holocausto, né? É para dar qualquer animal? Não. É o mais bonito, o mais puro, o mais lindo, o mais importante. É a primícia. Aí o povo estava indo lá, sabe oferecer o quê? Animal coxo, cego, com pereba aqui. Lá vai o animal para ser sacrificado para Jesus. Aquele negócio fica pegando. Se Deus enviou o seu filho, como que você vai oferecer um holocausto de um animal todo doente, todo perebado? É triste. E hoje não é diferente, pastor. Aí a gente fala do dízimo, né? Se sobrou, eu dou. Se não sobrou, eu não dou. Gente, eu vou contar um milagre. Parece que está blocando dinheiro da minha bolsa. Porque eu fico impressionado. Todo dia eu dou oferta. E todo dia eu tenho dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro. Como é que explica isso? Diante de Deus que eu não minto,
gente, mas eu tinha tanto. Que eu não lembro, porque eu nunca fui de ficar contando muito assim. Mas eu dou oferta para honra e glória. Não estou falando isso para me engrandecer, não. Estou dando testemunho. Aleluia. Todo dia, graças a Deus, Deus me permite dar uma pequena oferta, mas é a minha oferta. E tem oferta para dar, todo dia, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E eu não tinha pensado nisso, assim, colocando com esse lance dos animais, que vai capengando, vai todo perebado, e achando que está oferecendo sacrifício para Deus, igual esse povo que Jeremias faz. Vocês vão em bando para o templo, achando que só vir ao templo vai resolver alguma coisa, vai te livrar no dia do grande dia, no dia do Senhor. Não vai, porque a Deus ninguém engana. Você pode enganar a si mesmo, porque tem gente que engana a si mesmo. Aquele que aceita Jesus e fala, agora igual eu comentei no início, né? O povo recebeu a herança lá, da terra de Canaã, recebeu. Pagou algum dinheiro? Não, recebeu gratuitamente. Mas eles também não poderiam ficar lá, tipo, agora eu vou só usufruir. Não, senhor, você vai ter que lutar pela sua terra. E enganosamente, hoje em dia, tem gente que acha, aceitei Jesus, agora eu posso sentar do lado do Rio Jordão e ficar tocando viola e salmodiando até Jesus vir. Não, não. Tem coisas a fazer. A salvação não é pelas obras, mas quem é salvo tem obras. Tem que ter. Tem que ter obras. Tem que ter a obra. É igual o pastor Júlio falou outro dia do dízimo. Faça aqui um paralelismo. Manda dar dízimo? Não. Mas se você é cristão, você entende o contexto da Bíblia. Se você é salvo, não precisa de falar que a igreja precisa de dizimista fiel. Não, tem coisa que não precisa explicar, gente. Está explicado. O Espírito Santo não fala, não habita no coração, não fala conosco. Fala. E é isso que nós temos que dar ouvidos. A voz do Espírito Santo em nós. Aleluia. Há outras vozes. Por isso que precisamos do capacete blindado na nossa cabeça. Para que essas coisas inconvenientes, malignas, das trevas, venham penetrar a nossa mente. E quem foi dizimista a vida inteira, hoje não é mais. Porque não usou o capacete da salvação. Eu prefiro muito mais a sensação que eu tenho. Meu Deus, tira a oferta, bota no gasofilário. Tira a oferta, bota no gasofilário. Tira a oferta, bota lá. Eu não tive a ousadia de olhar quanto tem, mas ainda tem para oferta. Para honra e glória do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque um dizimista e um não dizimista um dia conversando, mas há quanto tempo você dá dízimo? Eu dizimo há 30 anos. Nossa, se você tivesse economizado esse dízimo, hoje você compraria um carro zero. Eu disse, tá, mas você é dizimista? Não, eu não dizimo. Então cadê o seu carro zero? Se eu dizimo, não vou explicar, né? Porque já está explicando. Então cadê o seu carro zero? Se você não dizima, você enfiou onde? O seu dízimo. O meu, pelo menos, eu enfiei na igreja. Sei para que está sendo usado, né? Então são coisas que não precisa falar, porque a Bíblia fala. A Bíblia fala. Dessa forma, Jeremias vendo lá o cristianismo artificial, né? E a gente vê, irmãos, que Deus se revela pela palavra através de Jesus. A pergunta que nós já falamos não é onde adorar, é quem eu estou adorando. Falsos líderes não ensinam a verdade. Por que eles não ensinam a verdade? O que Paulo falou lá em Mileto, quando ele se encontrou com os anciãos de Efésios, né? Cuidado com os lobos devoradores que entrarão no meio do rebanho. Porque eles não querem que a gente cresça na graça e no conhecimento. Sabe por quê?
O sistema, ele é assim, ele quer que você goste de pão e circo. Vê novelinha da Globo, vai para o trabalho, volta cansado e gosta. Vai para o trabalho, volta. Você não pode olhar para os lados. É por isso que o sistema manipula as pessoas. E os falsos líderes manipulam as pessoas que vão até lá, que eu não chamo de crente nem de cristão, né? Que eu não gosto muito da palavra crente, eu gosto de usar a palavra cristão. Porque para eles, quanto mais ignorante for o povo, quanto mais manipulado for o povo, melhor. Para quê? Ah, Deus manda dizer que você tirar a sua bota e me dá. Toma! Um dia eu ouvi alguém falando isso, nem vou citar onde nós congregamos quase 14 anos, diante de Deus que eu vi isso. Deus manda dar um carro, e eu tinha carro há pouco tempo, mas Deus manda dar um carro, meu carro, eu moro lá no mato, preciso do carro para vir aqui na igreja, que antes ali tudo era mato, eu vou dar meu carro e eu vou vir como? Não vem, né? Tinha até caneta. Você não tem caneta não? Eu tenho caneta. Eu era nova convertida, mas a Bíblia já habitava em mim. Eu não ouvi Deus falar comigo, dá o meu carro, você está doido? Eu posso até dar, se Deus falar comigo, que eu estou agarrada com o carro também não nasci agarrada no carro, mas naquele momento, naquele contexto, era inviável eu ceder o meu carro, até porque eu via todo mundo com seus carrões, né? E o meu não vai não vai, porque eu preciso dele. Então, a gente vê um paralelismo entre, chega para lá, lembrei da palavra, a gente vê um paralelismo entre Jeremias 7, 1:5 e Tessalonicenses. Por quê? Porque o povo vinha para o templo mecanicamente, automaticamente. E pensa que muito cristão não, esses são os crentes. Ah, poxa, não posso ir para a boate, não posso ir para não sei onde. Ah, então vou para a igreja. Ah, não posso ir para não sei onde. Ah, então vou para a igreja. Esse é o cristianismo oco, artificial, que não vai levar ninguém para nada, para lugar nenhum. Vai levar sim, vai para outro lugar, né? Então, que a gente possa entender que a salvação, irmãos, já estou findando, que a salvação, ela é para ser conquistada todos os dias. Eu estou falando da salvação da nossa alma, que é onde moram os nossos sentimentos, né? A gente precisa nos converter todo dia, e a nossa salvação vai crescendo gradativamente, como eu falei, até a glorificação dos nossos corpos. A gente precisa entender que, como o povo de Canaã precisou conquistar a terra que foi dada gratuitamente, que também é um paralelismo, né, pastor Arão? A terra dos judeus ganharam com a nossa salvação. É a mesma circunstância, né? Ganhou gratuito, mas tem que lutar por ela. Sim. Tanto lá pela terra como pela nossa salvação. Não deixe ninguém ficar iludido do teu lado, achando que porque levantou a mão está salvo. Não está, irmãos. É preciso compromisso. Verdade. É preciso obediência. É preciso intimidade. Não é, eu vou para o culto, senão chato que o pastor Ronaldo vai pegar no meu pé. Não é não. Esquece o pastor Ronaldo. Eu vou para o culto porque eu quero adorar. Glória a Deus. Não, eu vou adorar. Eu vou estar com os meus irmãos. Sabe por quê, irmãos? Glória a Deus. Tessalonicenses também fala lá no final. Preste atenção. Eu até anotei aqui e gostaria de falar com os irmãos. Interessante. A vida cristã, presta atenção nisso. A vida, porque a gente vai crescendo todo dia com uma palavra revelada aqui, outra lá, outra colar. A gente vai crescendo, tem que crescer. Então, a palavra de Deus nos fala, lá em Tessalonicenses, e aqui eu coloquei com as minhas palavras, a vida cristã não é uma salvação, a vida cristã não é uma jornada solitária. Igual eu estava fazendo o meu devocional,
enganosamente, achando que por estar fazendo devocional em casa eu estava salva. Logo depois da Covid, que eu não fui mais para a minha igreja, que era lá em Maimbá, aí eu me acomodei, achando que a minha salvação poderia ser uma jornada individual. Não é. A Bíblia nos fala, lá em Tessalonicenses, no final, mas aqui eu coloquei com as minhas palavras. A vida cristã não é uma jornada solitária, mas uma construção coletiva, diária, que cria uma resistência conjunta contra os dias de engano que virão sobre a terra até o grande dia do Senhor. Mas como assim? Coletivamente, como nós estamos aqui com o nosso líder, um apoia o outro, um alicerça o outro. Ah, eu estou cansado, não vou mais não, desistir, Não, você vai sim, irmão. A Bíblia fala, vai, irmão, eu vou orar aqui com você agora. A construção da nossa salvação é coletiva. Nós temos a obrigação divina de ajudar o outro. Por que a gente faz essas visitas nos lares? A gente só encontra pessoas desistindo, tristes, abatidas. A gente quando chega lá parece não, está chegando, né? Pela comitiva, né? Mulheres com Bíblia na mão. Quando nós passamos num lugar, só Jesus, né? Boa noite, senhora. Boa noite, senhora. É impressionante. Imagina Deus lá de cima vendo isso. Lá vão as minhas filhas, mulheres guerreiras. Por isso que quando a gente louva, a gente tem que louvar com amor, com emoção. Não tem? Mulheres guerreiras, cheias de unção. Mulheres que pregam a palavra de Deus. Mulher que prega a palavra de Deus. Ué, o que é isso? Não pode, né? Não, mulheres que pregam a palavra de Deus com autoridade, porque aí o Satanás vai embora. Agora ele vê um negócio molenda, igual os animais lá, tudo perebendo. Não dá, nós vamos dar luz. Que coletivamente, irmãos, a gente possa aguardar o grande dia do Senhor. Aleluia. Aleluia. É como se nós soubéssemos uma receita de bolo, né? Ah, eu vou fazer um bolo de chocolate. Tá. Eu vou fazer um bolo de chocolate, vou cobrir com chocolate, vou jogar granulado. Mas só eu saber a receita não mata a minha fome. Mata, irmã? Não. O que eu preciso? Dos ingredientes. A mesma coisa é a nossa salvação. Levantou a mão, raquite, com a má vontade, né? Porque os outros estão empurrando, aí tá um fogo esse negócio. Não, para fazer o bolo, para a salvação concluir e seu corpo ser glorificado, tem que ter ingredientes. Aleluia! Glória a Deus. E esses ingredientes estão tudo aqui, ó. Sim. Para a glória de Deus. Agradeço a oportunidade, irmãos. Nós